Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Império Bizantino. Desse modo, o Império Romano do Ocidente, que Otaviano Augusto, o primeiro dos Augusti, tinha começado a governar 709 anos após a fundação da cidade de Roma, chegou ao seu fim com esse Augusto 522 anos após o início do governo de seus predecessores no Império. Desde então, Roma e Itália foram governadas por monarcas godos. Assim fala o historiador Jordanes sobre a chamada queda de Roma em 476. Mas o Império Romano não desapareceu. Os manuscritos em grego que chegam na Itália no Renascimento não foram os únicos contatos entre o Império Bizantino e o Ocidente. Para falar sobre tudo isso, né, e muito mais, temos aqui o Renato. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Afonso. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Agradeço, de antemão já o convite para fazer parte de um programa aqui no seu canal. Muito obrigado. E, bom, vamos começar com você se apresentando, por favor. Sim, bom, meu nome é Renato Venaboy, eu sou professor de História Antiga e Medieval na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, Santa Catarina. Trabalho aqui desde 2013. E minha área de pesquisas ela está vinculada ao período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, e mais especificamente no mundo bizantino, naquilo que tradicionalmente na historiografia chamamos de Império Bizantino, nessa parte romana oriental. Minha especialidade de pesquisa lida com historiografia, construções historiográficas, e aí eu lido um pouco com historiadores como o Jordanes, que você citou, Procópio de Cesareia. Tenho dedicado um pouco também a questões relacionadas a crônicas desse mesmo período, e tudo isso tentando entender um pouco as relações de poder, as circulações, a criação de identidades muito presentes na historiografia, e esse é a minha área de atuação no momento. Muito obrigado. Bom, então vamos começar. Nós estamos falando do Império Bizantino, mas eles não se chamavam assim, né? Eles se viam como romanos. E na Idade Média parece que também. Vamos falar um pouquinho dessa identidade aí, como que é, e também eles só vão fazer parte do Império Otomano em 1400 e tanto, né? Vamos falar um pouquinho de como eles se viam, por favor. Sim, na verdade é muito curioso, né? Porque o nome Império Bizantino, ele nunca foi utilizado durante o período medieval. Ele só passa a ser utilizado para se referir a essa estrutura imperial a partir do período moderno. Ou seja, quando esse império, de fato, já tinha sido tomado pelos turcos otomanos, já no século XV. O que esses personagens, o que esses indivíduos viam de si mesmos, era fundamentalmente uma parte do Império Romano, aquela que não foi perdida nos conflitos e nas relações com populações não romanas do lado ocidental do Mediterrâneo. A capital é Constantinopla, desde o século IV, e assim ela se mantém ao longo de todo o período da Idade Média até o século XV. O nome Bizâncio, na verdade, ele tem origem na própria capital, Constantinopla. A cidade de Constantinopla se chamava Bizâncio no período da sua formação, quase 700 anos antes de se tornar Constantinopla. E só com o imperador Constantino é que ela ganha essa nova nomenclatura, quando Constantino faz toda uma renovação no século IV arquitetônica da capital oriental do Império Romano. O Império Romano passa a ter duas capitais, uma na Itália e outra que é a antiga cidade de Bizâncio, e que nesse período, né, recebe essa nova nomenclatura em homenagem ao próprio Constantino, ou seja, Constantinopla nada mais é do que do grego Constantinopolis, né, a cidade, a polis de Constantino, o imperador. Bizâncio, na documentação, quando aparece o nome Bizâncio, nunca Império Bizantino, mas quando aparece Bizâncio, se relaciona fundamentalmente a um nome tradicional, ao antigo nome da capital. Né? Então, não se fala em Império Bizantino, é uma construção historiográfica posterior, moderna, muito moderna, mas ainda muito forte, muito presente na historiografia sobre o tema, dentro e fora do Brasil. Embora os personagens, os atores desse período, né, todos os indivíduos que viveram nesse período, chamavam o seu império de romano,
e a sua identidade de romana. Eles se viam como romanos, e de fato não é que eles se viam como, eles eram romanos, né? É o Império Romano de tradição helenística durante o período medieval, helenística e cristã durante o período medieval. Muito interessante. Um lugar belíssimo até hoje, né? E não é troco de nada que o Constantino escolheu lá, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa figura, né? O Constantino que se tornou imperador de Roma em 306 depois de Cristo, né? E foi simplesmente quem trouxe o cristianismo para dentro do Império. Você acha que aí a gente está vendo uma espécie de autocracia que vê no patriarcado religioso um espelho? Como é que você vê? Aí tem duas coisas que são muito importantes. A figura de Constantino é muito importante nesse período. Né? Não que o Constantino tenha trazido o cristianismo para dentro do Império Romano. O cristianismo ele se fazia presente nesse espaço romano desde antes mesmo do Constantino, nos séculos II, III. A questão é que eles eram perseguidos. E perseguidos, e aí é muito curioso a gente tocar nesse ponto, porque os cristãos não eram perseguidos por questões religiosas, eles eram perseguidos por questões políticas. E isso porque o cristianismo não aceitava, os cristãos não aceitavam se submeter a uma autoridade que não fosse a autoridade de Deus, do Deus cristão, do Deus único e verdadeiro. Nesse sentido, não se submeter a uma autoridade política, que é também uma autoridade vinculada a uma entidade religiosa não cristã, seria visto como uma afronta à própria estrutura política. O Constantino, na verdade, o que ele faz é permitir que os cristãos cultuem a sua liturgia, a sua fé, sem serem perseguidos. Ou seja, é o fim das perseguições que acontece no ano 313, a partir do chamado Edito de Milão. E ele só vai se tornar cristão no leito de morte. Isso é muito curioso, porque ele permite que os cristãos tenham seu espaço de culto, tem uma série de ações favoráveis aos cristãos, como construções de templos, etc. Mas ele mesmo só se converte ao cristianismo no fim da vida. Tem uma passagem talvez muito conhecida de quem acompanha quem estuda esse período, que é a narrativa do biógrafo de Constantino, Eusébio de Cesareia, que narra que na véspera de uma batalha, um ano antes de 313, em 312, na Itália, o Constantino teria tido uma visão de uma cruz no céu, e embaixo escrito com esse signo vencerás. E segundo Eusébio, biógrafo, naquela mesma noite, aí tem algumas questões de tradução, né? Se Cristo visita Constantino em sonho ou se Constantino sonha com Cristo. Embora a compreensão possa ser diferente, o resultado disso é que no dia seguinte, segundo o Eusébio de Cesareia, Constantino manda cravar as iniciais de Cristo no escudo dos soldados e no lábaro que eles estariam carregando à frente das tropas. De toda forma, e eles vencem a batalha. De toda forma, não cabe perguntar se essa visão é verdadeira ou não, se é uma criação de Constantino ou não, se é uma criação do Eusébio ou não, se é uma experiência espiritual. Isso pouco importa, porque o que importa de fato é que, uma vez tendo essa narração, a relação cristianismo-poder imperial, ela se institui talvez seja muito pesado, mas ela passa a existir de uma forma muito próxima, a ponto de o cristianismo não era ainda a religião oficial com Constantino, ela se torna a religião oficial do Império no final do século IV com Teodósio, um outro imperador. Mas é muito curioso pensar que durante alguns primeiros séculos do cristianismo ele é uma religião perseguida. Isso eu cheguei a escrever num texto que saiu em 2019. O cristianismo entra no século IV como uma religião perseguida e sai do século IV como uma religião oficial. E nesse sentido ela é a única permitida, ou seja, ela passa a ser a perseguidora das outras práticas religiosas que passam a ser proibidas. Tudo isso começa justamente nessa experiência narrada por Eusébio de Constantino. Constantino que fez o Edito de Milão, né? Só para a gente situar aí. Exatamente. Bom, então antes da chamada queda, né, que uns dizem que foi lenta e gradual, né,
Temos os godos, que já tinham uma relação com o Império Romano. Você pode falar um pouquinho dessa relação? Desde o século XVIII, né, com um dos primeiros trabalhos relacionados a chamada queda do Império Romano, acabou sendo uma grande imagem historiográfica e que é consolidada ainda hoje, né? Se você pesquisar por queda do Império Romano, ou queda de Roma no Ocidente, você vai encontrar essa informação. Porém, essa imagem, ela traz consigo uma outra imagem historiográfica também muito forte, que é a ideia de que Roma caiu por conta das invasões bárbaras. Essa é uma outra expressão também muito conhecida, as invasões bárbaras. Só que é muito curioso quando você pensa que a gente, na nossa historiografia, fala em invasões bárbaras, né, expansão romana e depois em invasões bárbaras. Acontece que quando Roma se expande, ele invade algum espaço, né, e quando essas populações bárbaras conquistam territórios romanos, elas também estão em expansão, mas a gente não fala em expansão bárbara ou invasões romanas. Expansão romana e invasão bárbara, que mostra bem o ponto de partida, né, da visão historiográfica tradicional. Sem falar da palavra migração, que pouco aparece também, né? Exatamente. E esse é o ponto, né, que alguns historiadores vêm colocando já desde a década de 80, né, cerca aí de 40 anos, quase 40 anos, a ideia de que essas populações bárbaras, entre elas as populações góticas, não necessariamente invadiram por conflitos armados e combates violentos os espaços romanos e conquistaram esses territórios. Muitas dessas populações eram angariadas, inclusive, para espaços institucionais do Império. E aqui eu estou incluindo o próprio exército, né? Então, essas populações que não eram originariamente de dentro do espaço romano foram integradas ao espaço romano, né? E aí, à medida que as crises vão fazendo com que esses espaços vão se perdendo, vão se desmanchando, essas populações originalmente não romanas vão perdendo a sua identidade romana e se ressaltando aí as suas identidades originais, o godo, os francos, os lombardos, etc. Mas o mais interessante é pensar que os godos, nesse caso, eles estão presentes no espaço romano, mais especificamente no espaço italiano, que é muito próximo da capital do Império, da capital do Ocidente, e não necessariamente teriam invadido e destruído tudo, né, de uma forma quase que angustiante de você pensar que são 200, 300 anos de invasões, destruições, mortes, e na verdade não é bem isso que a gente encontra na documentação. A gente encontra muito, inclusive, essa expressão que você usa, né, a ideia de que houve um processo de migração, e mais do que migração, uma integração dessas populações aos espaços romanos, incluindo aí, e aqui eu cito um historiador bastante conhecido, Patrick Geary, que no livro O Mito das Nações fala que essas populações, inclusive, recebiam a cidadania romana, né? Isso não era qualquer tipo de problema, né? O que diferenciaria o romano do não romano, ou o romano do bárbaro, nesses períodos próximos do que chamamos da queda, né, de 476 depois de Cristo, fundamentalmente é uma questão de cidadania, quem é cidadão romano e quem não é, né? Outras questões de identidade étnica, língua, práticas religiosas, a prática religiosa talvez nem tanto, porque o Império exigia, né, já o cristianismo como uma religião oficial, mas questões étnicas, questões de regiões, isso não definia necessariamente quem é o bárbaro e quem é o romano. Inclusive, ele fala, o latim não definia quem era o bárbaro e quem era o romano, era fundamentalmente uma questão de cidadania. Bom, então, quando nós temos esse personagem Dodoacro, ele vai pedir uma espécie de permissão para o imperador Zenão, que está em Constantinopla, é isso? Não, o Odoacro, na verdade, ele não chega a pedir permissão para o imperador romano, né? Na verdade, é o Teodorico que faz isso. O Odoacro, ele é um líder de uma comunidade germânica, né, e que contesta a presença, e aí, pegando a citação que você fez no começo do Jordanes, né, do Rômulus Augustulus, que ainda é
menor de idade, não pode assumir o trono efetivamente, e exige que a sua população dê suporte para ele que tome o poder na Península Itálica, na capital do Império Romano do Ocidente. E é isso, em 476, que a historiografia consagrou como a queda do Império Romano. Né? Ou seja, e aí é muito curioso, porque aí sim é uma população bárbara, um líder bárbaro, Odoacro, que toma o poder de um romano que legitimamente deveria ocupar o trono. O que acontece na sequência que é muito interessante, porque uma vez isso acontecendo, Teodorico, que é um governante godo, é apoiado pelo imperador de Constantinopla. Lembremos aqui que temos duas capitais, né, nesse momento, no século V, e a capital oriental, Constantinopla, no momento então ocupada, tendo o trono ocupado pelo imperador Zenão, ele apoia Teodorico, godo, bárbaro, a tomar o poder de novo em Roma. Aí que fica muito curioso, porque não é um imperador que manda suas tropas. Ele apoia um outro governante. Sim, porque na pesquisa que eu fiz dizia que o Odoacro utilizou o título honorífico romano de patrício conferido por Zenão, ou seja, havia uma relação aí, né? As relações elas não estão excluídas, né? Porque desde bem antes, né, quando a gente começa a pensar que o Império Romano ele vai incorporando esses elementos de outras populações, concedendo cidadania, fica muito claro que não existe um embate entre o romano original, puro, né, de uma forma institucional e quase que étnica, e do outro lado as outras populações bárbaras. Essas relações, elas são constantes, elas acontecem. E sim, o mais interessante mesmo em espaços de conflito, a busca pela legitimidade é conferida junto a uma autoridade imperial. Quer dizer, mesmo essas populações, elas buscam nessa autoridade imperial a legitimação para as suas ações. Bom, vamos falar então da relação do Teodorico com o Zenão. Sim, essa relação é bastante interessante. O Zenão é um imperador romano em Constantinopla, já no século V, né, nesse período que a historiografia chama da queda, que é quando em 476 o poder é tirado de Rômulo Augustus na Itália, né, e Teodorico é um governante godo, né, em teoria um governante bárbaro. Mas é justamente essa relação, existe uma relação que a historiadora Avril Cameron coloca, que inclusive a relação entre godos e romanos durante essa virada de século V para o VI é quase que uma relação de patronato, né? Ou seja, o imperador romano em Constantinopla exerce uma influência muito grande sobre os godos. E ele, Zenão, o imperador romano, favorece, apoia a que Teodorico retome o poder na Itália. E aí é que fica bastante interessante para a gente, porque não é uma luta de bárbaro contra bárbaro, né? Germânicos contra godos, Odoacro contra Teodorico, querendo tomar o poder do que foi o antigo Império Romano, né? Não é. Na verdade, existe uma briga entre populações distintas, mas uma delas, nesse caso, está apoiada pelo imperador Zenão. E essa relação diplomática, essa relação de aliança, não é uma relação entre iguais, né? É importante deixar claro que existe aqui uma relação na qual Procópio descreve que Zenão era o Basileus, né? Era a autoridade imperial. E do outro lado, Teodorico era o Rex, né? Era o rei. Né, e que ele diz muito claramente, assim, Rex, é que os bárbaros chamam seus governantes, de uma maneira quase que pouco importante, dizendo o imperador, o Basileus, é Zenão. Então existe aqui um desnível, né, entre a figura imperial e a figura do governante godo. Entretanto, essa aproximação de Teodorico com Zenão fortalece essas tropas góticas a conseguir o espaço de novo romano, mas não há ali uma necessidade de anexar esse território de volta ao território imperial.
O que acontece é, os godos vão governar a Itália, o imperador está lá em Constantinopla, existe um diálogo, uma aliança forte, que está desnivelada, né, o imperador exerce uma influência grande sobre o rei godo, mas então por que ele vai mandar tropas para o Ocidente para fazer essa guerra de reconquista, se esse governante que está lá já é alguém que está submisso, de alguma forma, à sua autoridade? É porque na sequência, né, da vida de Teodorico, a Malassunta, uma governante regente, assume o poder do seu filho, até que ele atinja a maioridade, e ela é assassinada. E é nesse momento que o imperador em Constantinopla, já não mais Constantino, percebe que essa relação de aliança foi quebrada, dentro de uma lógica local ali, italiana. Então as tropas vão para lá num claro recado, olha, se não for do nosso jeito, nós vamos mostrar nossa força e trazer de novo a Itália para o nosso território, né, e restabelecer a autoridade romana no espaço italiano. Legal, vamos falar um pouquinho do Justiniano em si, da pessoa dele, né? Você quer mostrar um mapinha para a gente? Porque ele então vai tentar restaurar essa unidade do império que havia sido perdida, é isso? O resultado é esse, né? De restaurar essas fronteiras imperiais. Aqui nesse mapa, né? Veja bem, a parte mais escura ali, né, marrom, né, ela indica o que era o Império Bizantino quando o Justiniano chega no poder em 527. E, como eu falei, ele fica no poder durante quase 40 anos. Né? Então, quando ele termina o seu governo, quando ele morre em 565, esse território que está de amarelo no norte da África, a Península Itálica e uma parte sul da Península Ibérica, foram reincorporadas ao território imperial, com motivos distintos, né? Que era justamente fazer com que essa autoridade romana fosse sentida, por exemplo, na Itália, e como essas relações foram rompidas entre o governo imperial e os governantes bárbaros, ele precisava fazer com que isso funcionasse, voltasse a funcionar. E a volta disso, depois de quase 20 anos de guerras na Itália e bem menos no norte da África, foi trazer esses territórios de volta para as fronteiras imperiais. Então, no fundo, existe sim uma restauração desses espaços ocidentais ao território imperial, né? Embora não necessariamente esse fosse o objetivo primeiro de Justiniano. Né? O objetivo primeiro de Justiniano certamente não era reconquistar os territórios, mas diante de situações políticas, alianças que são rompidas, governantes que são retirados à força dos seus espaços de poder, dos seus espaços de autoridade no Ocidente, ele exerce com violência, né, com a guerra, o seu poderio, o poderio do império, e traz de volta esses espaços para as fronteiras imperiais. Importante, tá, Afonso, é que essa reconquista de Justiniano, ela não dura muito tempo, tá? Ela dura bem pouco. A virada do século VI para o VII, esses territórios já são novamente perdidos, né? O Império Romano volta, o Império Romano Bizantino Oriental, ele volta a ter territórios fundamentalmente no Oriente. Então é uma reconquista relativamente efêmera. Mas, sim, existe esse espaço de reconquista, existe esse espaço de alargamento dessas fronteiras, tá? E que são muito mais consequência, e boa parte disso, consequência dessas guerras que duraram, a Guerra Gótica, por exemplo, na Itália, mais ou menos 20 anos, né? Na frente oriental também teve uma guerra longa contra os persas, mas que não teve o mesmo resultado. Aqui no mapa a gente consegue ver o que era o Império Bizantino da época que Justiniano entra no poder, que é só essa parte oriental, e que vai voltar a ser essa parte oriental poucas décadas depois de ele morrer, e o que ele deixa, né, depois de quase 40 anos de governo, reconquistando aí territórios no Ocidente Mediterrâneo, né, fundamentalmente a Península Itálica, uma boa parte do norte da África,
e uma parte sul da Península Ibérica. Muito bom, muito obrigado. Bom, muitas vezes quando se fala Império Bizantino, a gente tem a imagem do ouro, da riqueza, parece que para eles tinha uma relação com ser cristão, né? Somos ricos porque Deus gosta da gente e tal. E tem essa figura da Teodora, né? Que, de certa forma, pode ser que ela seja um arquétipo aí que depois reencarna em Cleópatra, né? E tem toda uma misoginia aí nessa figura. Vamos falar um pouquinho dessa rainha, que era uma atriz? Teodora é uma das figuras mais... um dos personagens mais interessantes, talvez mais curiosos desse período, né, de Justiniano. Muito do que sabemos sobre Teodora conhecemos por Procópio de Cesareia também, mas não na mesma obra que ele fala das guerras, mas uma outra obra que foi conhecida só no período moderno, que não tinha título, muito provavelmente uma obra inacabada, que ele não concluiu em vida, e que recebeu o título de História Secreta, ou a História Não Dita, porque eram os bastidores do Palácio Imperial. E com críticas muito sérias ao imperador Justiniano, ao comandante das tropas imperiais, Belisário, que fez todas aquelas guerras e todas aquelas conquistas. E boa parte... Não ia, né? Ele não ia na guerra. O Justiniano não ia. Não, o Justiniano não ia para a guerra, mas ele envia não só o general e as tropas, mas envia o Procópio, que é o historiador, para fazer todo o registro, né, com a ideia de que o que vai acontecer aqui é algo grandioso e precisa ficar para a posteridade. Mas conhecemos muito do que Procópio, muito do que foi Teodora, porque Procópio teve muita coisa que ele escreveu que não foi para a história das guerras, né, que era essa história que os historiadores especialistas acabam dizendo que provavelmente ele estava esperando o Justiniano morrer para publicar, e quis o destino que Procópio morresse antes do imperador. Então essa obra ficou desconhecida. Teodora era filha de um barbeiro, vivia no mundo periférico, né? Era uma atriz e dançarina, algo que poderíamos identificar não exatamente com o termo atriz e dançarina que conhecemos hoje, mas como alguém que vivia da prostituição. E ela, depois que o pai morre, existe uma tentativa de fazer com que a mãe dela pudesse se casar novamente e ela ter algum tipo de espaço. Ela não consegue isso. E aí, para resumir a história, ela se aproxima de Justiniano antes dele ser imperador, e ele, vislumbrando a possibilidade de se tornar imperador, ele se casa com ela, né? Então, assim, é uma estratégia muito interessante dela, e ela se torna a imperatriz, e ela fica com Justiniano até o fim da sua vida, ela morre antes de Justiniano. Ela tem um papel importante numa revolta, não é isso que ela... Tem. Na verdade, o que o Procópio diz é que ela está presente em praticamente todas as ações de Justiniano. Então, e essa é uma crítica de Procópio, né? Porque, por exemplo, uma revolta que é a revolta de Nica, ou Nicá, na qual a população se volta contra a figura do imperador, questionando algumas ações do imperador, incluindo aqui os gastos exorbitantes com as guerras, né, em especial com a guerra na Itália, que essa vai durar 20 anos, com a guerra na Pé contra os persas, que é uma guerra perdida e também leva muito das riquezas do império, né? E muito do que o Procópio nos diz é que é a Teodora que interfere diretamente nas decisões de Justiniano. Não fica muito claro se é ela que determina ou se outras pessoas ao redor de Justiniano utilizavam dela para que ela levasse essas mensagens até ele. O fato é que a partir da presença dela e da ação dela, ela interfere muito, segundo o Procópio, interfere diretamente nas ações do governo. E a crítica do Procópio é essa, que segundo ele, e os seus contemporâneos, o imperador não poderia se deixar levar por uma voz de outra pessoa, e principalmente levar-se por uma figura feminina, né? Entendendo aqui com todo o cuidado, né, de que não é que a mulher não é importante,
né? Aliás, a figura de Teodora mostra exatamente o contrário para a gente, o quanto essas figuras femininas, embora não fossem a maioria, encontram espaços de ação, de atuação e de serem percebidas, e de serem fundamentais, inclusive. Né? E aqui não é uma questão de ela estar certa ou errada nas decisões ou nas sugestões, mas o fato de que ela encontra espaço para isso. Né? Sabemos disso por um texto de Procópio que não veio a público no período em que ele viveu. Foi conhecido muitos séculos depois. Mas é uma figura tão importante, mas tão importante que, por exemplo, na Basílica de San Vitale, em Ravenna, na Itália, encontram-se ali mosaicos muito bem conservados do período de Justiniano, onde tem ali um mosaico com o Justiniano, com o exército dele, algumas figuras eclesiásticas, e tem um outro mosaico com Teodora, né? Um mosaico, inclusive, como eu falei, muito bem conservado. Né? Então, assim, é uma figura de destaque, é uma figura muito importante. Né? E é uma figura que tem uma história de vida muito singular, né? Que ela sai de um espaço periférico e se torna a imperatriz e fica durante fica algumas décadas nesse espaço de imperatriz, atuando nos bastidores das decisões políticas imperiais. E mais interessante ainda é o fato, é uma grande coincidência, de que o período de governo de Justiniano é um período longuíssimo. Então acontece muita coisa. Revolta de Nica, guerra na Pérsia, guerra na Itália, guerra na África, construção de igreja, reforma de espaços urbanos, enfim. E tudo isso ela está presente. Estamos falando da Santa Sofia, né? Não é qualquer igreja. Não é qualquer igreja, nós estamos falando da sede do cristianismo ortodoxo, da principal igreja de rito grego, cristã, de rito grego, nesse período medieval. Então, de fato, não é qualquer igreja, né? Não é qualquer templo, nós estamos falando de um templo que foi destruído durante essa revolta, e aí, retomando um pouco o ponto que você tinha falado, na reconstrução, as narrativas dizem que, em especial de Procópio também, que tem um livro chamado Das Construções, que ele fala das construções que Justiniano fez para revitalizar a capital, e metade do livro, estou exagerando, metade do livro, mas boa parte dele se dedica a falar da reforma de Santa Sofia, e que ele diz, ela ficou muito mais imponente, muito mais bela, muito maior do que era antes, ou seja, é uma ação divina para mostrar que ele, Justiniano, deveria sim ele mostrar a grandiosidade do cristianismo e do principal templo do cristianismo nesse espaço. Fantástico, muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho então da reforma, porque sempre que se fala no Justiniano, a primeira coisa que se lembra, né, é essa reforma que ele faz na jurisdição, né, que vai ser até a base do direito romano, do direito da jurisprudência latina, vamos dizer assim. Você pode falar um pouquinho do que foi esses códigos que ele criou? Esses códigos, os mais conhecidos, o Justiniano é muito conhecido por essa parte legislativa, normativa também, né? E o que ele consegue fazer é algo bastante interessante, que é uma reunião de códigos normativos, né, de leis romanas. E aí, voltamos a falar, ele não é um herdeiro de Roma, ele é romano, né? Então ele faz uma grande compilação num documento chamado Digestos, uma coleção uma reunião de textos normativos, chamado de Digestos, no qual existe ali, a criação dele é embora ele não tenha criado as leis, mas ele cria essa reunião de leis, ou seja, consegue dinamizar o espaço normativo romano desse início da Idade Média. Né? Ou seja, imagina um espaço romano gigantesco, plural em termos identitários, e que nos seus períodos chamados ali de Baixo Império Romano, nos períodos de crise, recebeu imperadores dos mais diversos espaços, incluindo o Oriente Médio, atual Oriente Médio, evidentemente,
Ou seja, esses espaços normativos estavam fragmentados, né? E o Justiniano ele faz essa reunião desses textos normativos, cria um texto normativo fundamental para esse espaço romano, onde, de fato, está tudo reunido ali nesses digestos, né? E ele, de fato, você disse bem, ele vai servir como modelo não só para espaços normativos ocidentais durante a Idade Média, né, como ele vai servir também para essa tradição do direito romano que se estendeu para além da Idade Média, né, para além do período medieval, também para o período moderno, e que tem referências a ele, inclusive, hoje no mundo contemporâneo. Né? Então, assim, ele tem uma importância muito grande por ser o responsável por essa grande compilação de textos que estavam soltos, perdidos, perdidos não, mas fragmentados. Ou seja, ele consegue dar uma identidade normativa para o Império Romano. Aliás, essa questão da identidade ela é muito forte, né? Da identidade religiosa, da identidade territorial, e tem também essa identidade normativa, tudo isso compõe essa parte da identidade. E nesse caso, o Justiniano é fundamental, porque é o grande responsável por essa compilação, por essa reunião e a formação de um super documento, né, de um grande, uma grande reunião de textos que estavam fragmentados, desconectados, para que eles pudessem fundamentar a parte normativa, legislativa desse espaço romano ao longo, que vai se estender ao longo de todo o período medieval. Esses textos chegam no Renascimento, na Itália, ou será que eles já são conhecidos antes? Porque nesse momento é interessante fazer esse paralelo, né? Ali a parte da Europa ela está entrando numa questão mais feudal, mais privada, vamos dizer assim, né? Não estamos falando mais em grandes cidades, grandes centros urbanos, né? Não, esse período, século VI, VII, nós temos formações na Europa Ocidental de reinos bem menores do que foi o antigo Império Romano, pontuais, né, regionais, e que tem alguns poucos elementos que estão vinculados, por exemplo, à tentativa da formação de um grande império de novo. Talvez o exemplo do Império Carolíngio seja o exemplo mais claro e mais conhecido, embora ele seja posterior a Justiniano. Aí a gente está falando do século VIII, século IX. Né? Mas não é mas mesmo pensando no Império Carolíngio, ele ainda é limitado em termos de extensão, ele não chega ao que era o Império Romano, ele não chega a conquistar em termos territoriais a Europa Ocidental inteira, e em termos cronológicos também, ele não tem a durabilidade, né, em termos de sucessão de governantes que o Império Romano veio a ter. E ali realmente não sabia nem ler, né, nem escrever. E curiosamente, né, ele é um guerreiro, né? Uma historiografia tradicional, assim, mais conhecida, como Jacques Le Goff, por exemplo, fala que o Carlos Magno era um grande guerreiro, né? Ele é conhecido por ser um grande líder guerreiro. Embora tenha havido no período dele a chamada Renascença Carolíngia, né, com o favorecimento, por exemplo, da criação da minúscula carolíngia, uma forma mais clara de escrita, mais dinâmica de ser composta, enfim. Mas ele em si, ele era um grande incentivador dos espaços de produção intelectual, de escrita, a tentativa de formação de uma norma monástica única, que era a beneditina, de uma moeda única, né? Mas mesmo assim, é um exemplo que talvez seja muito pontual pensando na Idade Média como um todo. O que se tem no Ocidente, de fato, é uma fragmentação. Né? E essa fragmentação, muitas vezes, ela tem em espaços como o Império, como o Império Carolíngio, né, como os reinos merovingios anteriores, tem uma inspiração no mundo romano. Então, na ideia de manter, por exemplo, os espaços legais de legislação, a questão da igreja, né, a igreja cristã, mesmo não tendo mais o império, ela continua presente e se espalha por esses espaços do Ocidente. Algumas instituições de governo, mas sempre com uma atuação mais pontual, né? E alguns séculos depois de Justiniano, né, ali
século VIII, IX, até o século XII, a gente vê realmente uma fragmentação dessa estrutura de poder. O feudalismo é o exemplo mais claro disso. Uma sociedade que, de fato, sai dos grandes centros urbanos e o grande espaço de poder não está ali mais, né? Se a gente for pensar, a formação de castelos, por exemplo, talvez uma prova uma prova arquitetônica, né, muito interessante, de que as instituições de defesa, o Estado, né, se a gente pode chamar assim, era frágil, né? Porque as pessoas têm que se defender com o que tem, então elas constroem grandes muros, as pessoas que estão próximas vão se aglomerando ali perto, né? Então, de fato... Mas então nós estamos falando de duas culturas, sendo que nada disso se compara ao esplendor das construções e da urbanidade do Império Bizantino, né, nesse momento. Não. Vamos falar um pouquinho das guerras, né? Que ano que ele começa essas guerras? E eu vi que a historiadora Avril Cameron vai falar então de guerras religiosas contra o arianismo godo. Vamos falar um pouquinho disso, por favor. Sim, essas guerras elas têm motivações distintas, né? Por exemplo, são 3 grandes guerras, uma na frente oriental contra os persas, uma no norte da África contra os vândalos e outra na Itália contra os gotos. E com resultados bem distintos. Do Justiniano estamos falando, né? Que ano é isso? Exatamente. O Justiniano entra no poder em 527, quase que imediatamente esses conflitos começam no mundo persa e no norte da África, e por volta de 530, 535, ali no início dessa década de 530, ele começa os conflitos contra os godos. O grande problema é que essas guerras, elas vão se estender muito. A exceção é a Guerra Vândala no norte da África, e os resultados não são favoráveis para o Império. No caso persa, por exemplo, é uma grande derrota. Né? Uma grande derrota em que consome recursos, consome homens, tem um acordo de pagamento ali como uma perda, né, símbolo dessa derrota bizantina. Tem ali o caso, no caso da Itália, ele é enigmático também, ele é emblemático, porque ele também dura 20 anos para reestruturar uma coisa que deveria ser mais rápida e mais barata. Então são 20 anos de recursos consumidos, e ele só vai terminar por volta dos anos 550. Né? E esses recursos vêm de impostos agrícolas? Como é que é? Vem de impostos, tá? Vem de ações militares, né? Conquistas, saques, etc. Tá? Constantinopla ela cedia o poder imperial, então toda essa questão do fluxo de riquezas vai para lá, né? É diferente, por exemplo, do mundo romano, do Império Romano Antigo, onde muita coisa ia para Roma, mas as províncias também tinham ali os seus fluxos regionais. O caso de Constantinopla, não. Constantinopla, ela realmente... E outra, né? Constantinopla é a sede da igreja e a sede do império. A mesma cidade. Incluindo algumas construções como Santa Sofia, que você mencionou bem, onde essas duas autoridades participam juntas de algumas liturgias específicas. Então, nós estamos falando de um lugar que concentra essas riquezas. E aí, você mencionou, inclusive, a questão do ouro, das grandes construções, etc., porque ela acaba atraindo numa força... eu não vou saber se é centrípeta ou centrífuga. Eu acho, né? Tudo de fora para dentro. Alguém vai colocar isso nos comentários, com certeza, vai me ajudar. Mas ela, de fato, ela acaba atraindo todas essas riquezas para si. Ao mesmo tempo que ela atrai, ela dá direção para elas também. E isso é um problema. Porque, por exemplo, o sujeito que paga esses impostos em cidades próximas a Constantinopla está pagando para que ela vá para uma guerra na Itália que não acaba nunca mais. Né? Ou seja, não é a construção de um hipódromo, de Santa Sofia, de uma estrada, de um mercado. Não, é uma guerra que não acaba nunca mais. Né? A guerra contra os persas acabou e Bizâncio perdeu e teve que
pagar também. Então, existem esses espaços de conflito, e que isso gera uma perda de recursos também, né? E essa, inclusive, é uma das críticas mais sérias, assim, mais duras de Procópio no História das Guerras, né? No livro no História Secreta, né? Porque ele diz o seguinte: olha, está se gastando muito, e mais do que isso, né? O Procópio ele volta para Constantinopla antes da guerra acabar, né? A mesma Avril Cameron que você citou, ela tem uma passagem do livro dela sobre o mundo de Justiniano, que é muito curiosa, que ela diz assim: o entusiasmo de Procópio vai diminuindo à medida que a guerra vai correndo e não acaba, a ponto de, em alguns trechos, ele deixar claro que ele não está mais na Itália acompanhando, ele está ouvindo de quem está vindo da Itália e registrando em Constantinopla. Mas tem esse componente contra o arianismo? Tem um componente religioso? Sim. Tem, e esse componente, na verdade, embora ele não seja o mote central da guerra, ou seja, não é a guerra exatamente contra o arianismo, ela é a justificativa, é o que dá legitimação para esses conflitos, ou seja, vamos lutar contra os godos porque os godos são bárbaros. E o que isso significa? É uma forma de cristianismo, né? Mas... Exatamente, porém herética, né? Porque desde Constantino, que a gente mencionou lá no começo, né, que os concílios ecumênicos passaram a se reunir para definir dogmas do cristianismo, para definir a teologia do cristianismo, né? E esses dogmas que são construídos nesses espaços de concílios ecumênicos, e curiosamente todos os concílios do primeiro milênio ecumênicos, não os concílios regionais, mas todos os concílios ecumênicos do primeiro milênio acontecem em espaço bizantino. Todos. Né? Constantinopla, Niceia, Éfeso, todos eles acontecem em espaço bizantino. Só vai ter concílio ecumênico no espaço latino depois do grande cisma, na virada do milênio. Mas, de fato, o que se define como ortodoxo, e aí o termo grego, né, é direto, né? O ortodoxo é a fé justa, né, a crença verdadeira. Então, ela está definida no concílio. Qualquer coisa que não é isso é heresia, né? Ou manifestações de paganismo, né? Quando não se tem ali a consciência, né? O pagão pode ser cristianizado. O herege não, ele conhece e e opta por não seguir ou seguir um caminho distinto. Então, do mesmo jeito que o muçulmano, a partir do século VII, é um herege, os judeus são hereges, o cristão que não compactua com a ortodoxia, que é definido nos concílios, também é visto como um herege, né? E aí o arianismo é uma heresia, né? O monofisismo é uma heresia, e essas heresias todas, elas passam a servir de fundamentação argumentativa, uma fundamentação ideológica para o combate a populações estrangeiras, né? Então, assim, os godos são arianos, então eles precisam ser combatidos, né? Porque sendo arianos, eles são heréticos, e sendo heréticos, eles não podem ocupar um espaço de um imperador cristão ortodoxo. O mesmo com os vândalos, e por aí vai. Roger Scott, que é outro historiador, tem ele usa essa expressão, a purificação, né, para a segunda vinda de Cristo, o que é muito interessante, né? Você podia falar um pouquinho aí dessa purificação? Sim, quase que é um argumento que aparece muito no período de Justiniano, né? A ideia de que Cristo morto e ressuscitado em algum momento voltará, né? Só que esse algum momento futuro, o cristianismo espera por esse momento, que esse momento pode acontecer em qualquer período, né? Então é preciso estar preparado para ele, né? Então o Roger Scott, inclusive, diz que as preocupações principais do Justiniano estavam nesse ponto. Então, por exemplo, fechar espaços de práticas pagãs, favorecer a construção de templos cristãos, combater práticas cristãs não ortodoxas, como o arianismo, né? Essa é a grande motivação. Só que isso tudo está vinculado a uma coisa que a historiografia tem estudado nas últimas décadas,
que não está dito nos documentos do período, mas é possível compreender, que seria a ideia de que é quase que uma tentativa de formação, ou uma tentativa não exatamente de uma criação, mas de uma formação de uma identidade romana medieval. Porque a romana antiga não era cristã, né? A romana medieval né? Ela é cristã. Então, como eu falei, desde o final do século IV, o cristianismo é a religião única, oficial, do Império Romano, de tradição grega e helenística, que é o Império Bizantino. Então, qualquer prática que não seja essa é vista como uma afronta ao próprio Império. Né? Então, existe uma tentativa de compreender isso pela historiografia como uma tentativa de compreensão do que seria uma defesa de uma identidade romana. Nesse sentido, é muito interessante pensar que essa identidade romana que precisa estar preparada para a vinda para a segunda vinda do Cristo. O imperador é o vice-rei de Deus na Terra, né? Essa expressão é muito forte na historiografia do período, né? Que fundamenta, por exemplo, a construção de uma percepção de uma autocracia, ou de uma teocracia bizantina, ou mesmo algo que já não se fala tanto, mas foi muito forte no século XX, que é o cesaropapismo. Né? Então, assim, essa relação do cristianismo com a estrutura imperial é muito forte desde o século IV, e ela não vai desaparecer até o fim da Idade Média. Então, nesse sentido, combater o arianismo é, de fato, combater o outro que não é cristão e que não pode estar no espaço do cristão ortodoxo. Muito bom, muito obrigado. Já passamos de 1 hora, agora nós vamos ter que correr um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho de como o Procópio de Cesareia acaba sendo reapropriado, como que esse discurso sobre o bárbaro, como que ele é apropriado no Ocidente? Sim, o Procópio, como ele está escrevendo a partir de uma perspectiva imperial, as outras populações ele precisa justificar, por exemplo, o conflito, precisa justificar o combate. Por que combater godos? Por que combater vândalos? Né? Dentro dessa lógica, por exemplo, de combater uma prática herética, como a do arianismo, o Procópio foi descrevendo essas populações e por que elas deveriam ser combatidas. Então ele descreve os godos, os lombardos, os francos, os vândalos. E nessas descrições, o que aconteceu? Houve ali a construção, é possível perceber em Procópio, a construção de identidades que chamamos de bárbaras, ou seja, as identidades não romanas medievais, não bizantinas. Então, o que é Então ele descreveu por que o godo precisa ser combatido, porque o godo é um herege que pratica orianismo, assim sabe. O vândalo, a mesma coisa. O franco, no caso dos francos, para mim é muito curioso, porque os francos já são convertidos ao cristianismo. E aí ele diz, não, os francos são convertidos ao cristianismo, então nós podemos nos aliar a eles. Os francos não se aliam a Bizâncio. E aí precisam ser combatidos. Bom, como é que vai se combater uma população cristã? Bom, então eles são cristãos, mas eles têm práticas pagãs de sacrifícios, de cultos a entidades de florestas e etc. Então, assim, o Procópio ele olha para os outros, descreve esses outros a partir de uma perspectiva imperial, né, e nessa descrição dos outros ele vai construindo imagens identitárias dessas outras populações. Boa parte disso foi usada desde o final do século XVIII, XIX, XX, para entender, não só ele, evidentemente, né, mas ele foi também tomado para entender quem eram essas populações ditas bárbaras. Porque aí tem uma curiosidade, Afonso, que muito do que a gente estuda dos bárbaros, das populações bárbaras, são a partir de escritas romanas. Né? Pouco se sabe, quase nada se sabe, a respeito de produção de cultura escrita feita por essas populações, estudadas pelos historiadores hoje do nosso lado ocidental. Então, por exemplo, o que a gente sabe dos godos? Não foram os godos que escreveram. O que a gente encontra, por exemplo, dos germânicos da antiguidade? A gente vai em Tácito, né, que escreveu a Germânia, mas Tácito não era germânico, né, e ao que consta, talvez nem nunca tenha ido lá nesses territórios. Mas então é uma preocupação de tentar entender quem é esse outro, ao mesmo tempo que as referências a esse outro estão nas perspectivas muitas vezes vinculadas aos romanos. Procópio é um deles. Muito bem.
Vamos falar um pouquinho, então, desse final, vamos dizer assim. Nós temos o Edward Gibbon, né? Que era do Iluminismo, né? 1776 por aí. Ele vai, então, falar da queda do Império Romano, com uma vertente um pouco, talvez, anti-bizâncio, anti-religiosa aí. E depois, do outro lado, se fala da queda de Constantinopla, 1453, que às vezes pode dar origem a uma certa xenofobia e tal, porque aí entra o Império Otomano, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas duas pontas vistas hoje, o que a historiografia está revendo, por favor, disso aí. O Gibbon é um grande inaugurador dessa ideia de queda do Império Romano, né? E é uma imagem tão forte, porque o livro dele, que foi escrito justamente nesse período que você menciona, né? Ele começa a ser publicado em 1776 e atravessa os anos 1780, mas o título é Declínio e Queda do Império Romano. Utilizar essa expressão deixa muito claro no título o que é que ele vai falar. O Império Romano acabou, né? Ele entrou em crise, né? E acabou. E acabou o Império Romano, logo o que tem no Oriente não é Roma, né? Então ele funda essa imagem historiográfica de que existe uma queda do Império Romano em 476, com a deposição do último imperador Rômulo Augusto, que a gente falou no começo. Essa imagem é tão forte, mas tão forte, que embora muito se tenha revisitado dela, há muito tempo isso é revisitado, há pelo menos 50 anos se pensa entre o que é o fim da Antiguidade, o começo da Idade Média, mas ainda hoje, se você for ver no ensino básico e mesmo no ensino superior, né, essa marca da chamada queda do Império Romano separa o que é a história antiga do que é a história medieval. Né? Então ela não desaparece, por mais que ela tenha sido revisitada, ela não foi retirada do horizonte das pesquisas. Então é uma imagem muito forte. E, de fato, do século XX para cá, desde a Primeira Guerra Mundial, tem se pensado nisso, né? Se houve migração ou se houve invasão, se o Império Romano morreu no sentido biológico, né, por causas naturais, ou seja, uma fraqueza interna, ou se foi destruído por um assassinato, né, como se os bárbaros fossem os causadores disso tudo. Então, essas imagens foram revisitadas, mas é muito difícil a gente dar aqui um direcionamento dizendo, olha, acabou, não se fala mais em queda de Roma. Você pode até não falar em queda de Roma, mas ela está lá, né, como um espectro que vai... Você entra no curso de História, a disciplina de História Antiga termina no século V, a de História Medieval vai começar ali. Né, embora isso tenha sido objeto de vários espaços de visitas. Né. Do outro lado, né, quando a gente pega na outra ponta, e aqui eu vou me referir, né, a um meu antigo professor Celso Taveira, na graduação, que ele dizia o seguinte: a Idade Média ela começa com a queda da Roma do Ocidente e acaba com a queda da Roma do Oriente. Né? São esses dois espaços de queda, né, que marcam o que é o período medieval. E esse final, ele traz esse ponto, né, que você fala, né, a respeito de uma vitória de uma população que não é cristã, né, e tudo isso vai ser revisitado por uma historiografia ocidental, tradicionalmente de espaços onde o mundo latino é o mais preponderante. Mesmo quando você pega uma historiografia, por exemplo, ibérica, né, onde o espaço foi tomado, né, foi ocupado por árabes durante muitos séculos. Mas, de fato, a gente tem essa visão de novo, né, a ideia da invasão, né, da tomada de um espaço. Constantinopla tem, se a gente pegar só esse final, a sensação que dá é que a Constantinopla era o grande centro do cristianismo e foi tomado por uma população herética, né, porque não é cristã ortodoxa. Só que Constantinopla e o Império Bizantino como um todo, durante boa parte da virada do milênio até o fim da Idade Média, foi um império defensivo. Né? Teve que lidar com os árabes, com os eslavos, com os búlgaros,
né? Todas essas populações persas, o tempo inteiro, tem que se defender. Em um determinado momento, inclusive com os próprios cristãos, durante a Quarta Cruzada, em 1204, que vão a Constantinopla, não vão para o espaço do Santo Sepulcro em Jerusalém. Então, assim, existe todo uma perda de territórios do espaço bizantino, e Constantinopla vai se segurando. É um território defensivo, né, que está na retranca, tentando sobreviver a esse mundo de invasões por todos os lados, até que não consegue mais. Né? Quando chega a 1453, é tomada pelos turcos otomanos. A sensação que dá é que ela era, se a gente não se atenta para isso, a sensação que dá é que ela era sede de um grande império que foi tomado. Mas não, né, ali foi o último golpe numa estrutura que foi se enfraquecendo. Evidentemente, pela sua grandiosidade, o enfraquecimento vai levar muito tempo. Mas, de fato, isso reforça espaços, por exemplo, de identidade. Esses espaços de identidade são muito fortes, né, de tomada de espaços por formações políticas com uma vinculação com espaços de religião muito efervescentes nessa região, né, e de fato, se a queda de Roma, né, inaugura ali um espaço de início de Idade Média com essa ideia de que Roma acabou, né, a queda de Constantinopla nos mostra que Roma não acabou. Ela resiste por 1000 anos, existe por 1000 anos, resiste boa parte dela, e o simbolismo disso é muito importante. Né? Por exemplo, a Catedral de Santa Sofia foi toda transformada depois da chegada das populações que não eram mais cristãs, ou seja, o espaço, ele não é destruído, mas ele é repaginado a ser transformado num espaço que não é mais exclusivamente dos cristãos. Perfeito, muito obrigado. Foi um papo muito, muito bom, muito inteligente, muito rico. E queria que você deixasse aí para o pessoal alguma dica, né, para quem quer ler mais, quer conhecer mais sobre esse tema, e também as palavras finais, vamos dizer assim. Bom, primeiro eu queria agradecer, Afonso, o convite, fazer parte do seu canal aqui nesse programa foi um prazer, eu espero que quem assista também goste. Fico à disposição para futuros contatos, tanto seu quanto de quem estiver assistindo. Sobre esse espaço bizantino, tem algumas leituras clássicas, né? Por exemplo, a própria Avril Cameron tem textos dela, que ainda circulam, tá? É fácil de encontrar. Tem historiadores mais antigos que também a gente encontra traduzidos em língua portuguesa, como Michael Gold. O título do livro dele é muito interessante, né? Bizâncio, a ponte da antiguidade para a Idade Média, com essa ideia, né, de que Bizâncio ainda é parte dessa estrutura romana. Steven Huntsman. No Brasil, eu tenho alguns textos publicados, né, em artigos e capítulos de livro também, que ficam sempre acessíveis também. Tem a tese do professor Celso Taveira, que está disponível também pelo repositório da USP, defendida em 2002, sobre essa ideia da autocracia bizantina, né? Enfim. Sobre o Constantino, né? Muito bom, que é de um historiador sobre Roma muito famoso também, né? Bom, agora não estou me lembrando do nome dele. Tudo bem. Bom, muito obrigado, então, pelas dicas. Acho que foi um programa muito legal. E vocês sabem que esse programa está sendo gravado, né? Então, quem tiver perguntas aí, pode deixar embaixo do vídeo, na descrição, né? Abaixo da descrição. Tenho certeza que o Renato vai responder aí, né? Se alguém tiver... Vou passar lá. Muito obrigado. E temos já 233 vídeos, hoje estamos fazendo, né, no canal, então dê uma olhada aí nas playlists e tal. E, Renato, muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Perfeito, muito obrigado. E até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Afonso. Até a próxima. Uma boa noite, até mais.